Olá, estamos de volta com a segunda temporada do nosso programa de literatura Ler nas Ilhas. Seja bem-vindo. Nesta primeira edição, nosso convidado é nada mais, nada menos que Germano Almeida. Ele dispensa muitas apresentações, mas convém dizer que se trata do romancista mais produtivo da nossa literatura cabo-verdiana, um dos mais renomados escritores cabo-verdianos e da língua portuguesa. Ele foi agraciado em 2018 com o Prémio Camões, o mais importante galardão da literatura da língua portuguesa, e as suas obras estão traduzidas em diversas línguas, designadamente inglês, francês, alemão, espanhol, catalão, italiano. Dr. Germano Almeida, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, agradeço ter sido convidado. Esperemos que a gente possa fazer um bom programa. Vamos ver. Portanto, já lá vão 20 obras publicadas, se fiz bem as contas, uma caminhada iniciada em 1989 com este livro. Exatamente, o Testamento. O Testamento do Sr. Napomuceno da Silva Araújo, em que desde logo vincou aquilo que viria a ser as duas principais marcas estilísticas da sua escrita, que é o humor e a sátira. São recursos que lhe saiam naturalmente, não é, doutor? Sim, absolutamente. Quando eu publiquei o Testamento do Sr. Napomuceno, nessa altura eu pensava, na brincadeira, vou ter que publicar pelo menos 10 livros. Aqueles já estão em 20. De maneira que eu costumo dizer que a partir do 10, todos os que vieram acrescentam, são acréscimos, não é propriamente uma busca. Mesmo agora continuo a escrever, mas sempre escrevi por prazer de escrever, de maneira que não tenho a ambição, digamos assim, aliás, eu costumo dizer que não sou escritor, costumo dizer que sou contador de histórias. Eu pensei que já tinha mudado, que já agora já dizia que é escritor, já se assumia mais como escritor. É? Eu pensei que já se assumia agora como escritor. Não. Vou assumir-me sempre como contador de histórias, porque é o que eu tenho feito, contar as histórias, digamos, das ilhas, das pessoas que eu conheço. Sobretudo porque interessa-me, acima de tudo, contar a história do homem cabo-verdiano nas suas diversas vertentes. Sou da Boa Vista, tenho publicado mais livros sobre Boa Vista, é facto, mas também conheço bem São Vicente, conheço Santiago, Santo Antão, São Nicolau já não tanto, portanto, quando escrevo alguma coisa sobre São Nicolau é sempre de passagem. Mas a verdade é que o que me interessa é mostrar às pessoas que nós temos uma história. E então a minha preocupação, efetivamente, é mostrar que nós temos um povo que tem uma história e digamos, não obstante as vicissitudes cabo-verdianas, portanto, da seca, das fomes, sobretudo anos de independência, podemos orgulhar-nos de continuarmos a ter um país com uma história. É interessante que toca neste aspecto sobre a história. Realmente tem contado a história de Cabo Verde, designadamente no livro A Viagem pela História das Ilhas, mas tem escrito também sobre problemas sociais de Cabo Verde, não só atenientes à sua ilha fantástica da Boa Vista ou da sua cidade que a acolheu, a cidade do Mindelo, de onde de Monte Cara se vê o mundo, com a sua praia na Lajinha, e como disse, também tem escrito sobre outras ilhas, sobre Santiago, sim. através de, por exemplo, o livro Os Dois Irmãos, não é? A Morte do Ouvidor, não é? Sim. Sobre Santo Antão, através do romance O Dia das Calças Roladas, e não podemos esquecer também da diáspora. Se formos ver os livros do meu poeta, A Morte do Meu Poeta, Dona Pura e Os Camaradas de Abril, onde nesses livros aborda, portanto, o ambiente vivido no pós e pré-25 de Abril, não é? E também toda aquela atmosfera da abertura política em 1990 em Cabo Verde. Sempre incidentalmente. Porquê? Porque não conhece bem a diáspora. Conhece a diáspora de leitura, mas não tem uma vivência. E a gente, eu acho que para escrever precisa ter a vivência profunda das ilhas. Por exemplo, eu escrevo com a vontade sobre Boa Vista, sobre São Vicente. Escrevi com a vontade sobre Santiago, mas foi um episódio. Santo Antão também foi um episódio. Porque eu costumo dizer que nós em Cabo Verde
Nós temos uma realidade comum, temos um núcleo duro comum, mas as ilhas diferenciaram-nos todas uns dos outros. Não podemos dizer que quando eu escrevo um homem da Boa Vista, estou a escrever exatamente um homem de Santo Antão, porque a natureza fê-los, aliás, que os circunda, fê-los diferentes. Então não posso criar um tipo cabo-verdiano exclusivo a dizer é este aqui. Tem que ser sempre por aproximação. Portanto, estava a dizer que gosta de escrever sobre a história. Acha que a literatura deve assumir uma função utilitária nesse aspecto? Não no sentido militante, como fizeram os escritores da geração da nova largada, não é? Mas no sentido de, como disse, dar a conhecer Cabo Verde, escrever sobre a realidade em que vive, não é? Mesmo numa função militante, eu não tenho dúvidas que sendo necessária, é importante. Porquê? Porque eu acho que o escritor, o contador de história, tem uma responsabilidade social. Ele faz coisas que os outros não podem fazer. Eu não posso, digamos, passar na sociedade, ver coisas que eu contesto, que eu acho que estão mal, e passar por cima delas porque não me dizem respeito. Não, dizem-me respeito, sim, enquanto homem cabo-verdiano. Tudo o que se passa nesta sociedade diz-me respeito, eu tenho o dever de participar nelas e de denunciá-las sobre isto. Neste momento, por exemplo, podíamos dizer, não tem nada a ver com o caso Amadeu, mas o caso Amadeu diz-me respeito na medida em que eu sou um cidadão deste país, o nosso governo, o nosso parlamento, os nossos tribunais estão a agir mal no caso Amadeu, eu tenho o dever de dizer. É interessante esse seu ponto de vista, porque não sei se tem também esta percepção, mas passa uma certa ideia no seio da nossa literatura de que para a literatura ter qualidade é preciso afastar das raízes telúricas e aproximar-se de vertentes universalistas, mais ontológicas, mais metafísicas, idílicas, até solipsistas às vezes. Tem esta ideia? Como é que lida com esta ideia? Não, perfeitamente, porque de facto eu não me preocupo minimamente com essas coisas. Por exemplo, eu sei que grande parte dos meus colegas dizem que eu não sei escrever. Digo, mas eu não estou preocupado em saber escrever. Eu quero é passar a mensagem que eu quero passá-la de tal maneira que qualquer pessoa que me leia entenda aquilo que eu estou a dizer. Eu há tempos fiquei muito satisfeito, porque eu ia para Laginha, passei para o Cais Acostável e estava lá um grupo de estivadores à espera de trabalho. Estavam lá concentrados em qualquer coisa. Ao passar, chamaram-me e mostraram-me. Estamos a ler um seu artigo no jornal. Estivadores. Isto dá-me um imenso prazer saber que eu escrevo e eu não escrevo para intelectuais, escrevo para a minha gente, escrevo para o meu povo. Sim. De maneira que cuidar de uma... Por isso é que quando eu digo, sou contador de história, não quero ser escritor. Escritor é capaz de ter outras preocupações que eu, de facto, não tenho. Talvez seja modéstia sua, mas disse realmente numa entrevista no SAL que não escreve para o mundo, não tem ambição de ser universalista, não é? Não sei se recorda, disse essa entrevista no SAL, no âmbito da Literatura Mundo, do Festival Literatura Mundo, mas todos nós sabemos que os seus livros têm dimensão universal, não é por acaso que ganhou o Prémio Camões, não é por acaso que as suas obras são das mais traduzidas da nossa literatura. Podemos dizer que a sua escrita prova que para ser universalista não é preciso deixar de referir Cabo Verde nas diegeses, nas histórias, deixar de escrever a mundividência cabo-verdiana. Aliás, o Tolstói já dizia, escreve sobre a tua aldeia e serás universalista. Porque no fundo a verdade é esta. Eu de facto, quando eu comecei a escrever, mesmo agora eu penso, escrevo para a minha gente é que é de Cabo Verde. Se eu sou lido fora de Cabo Verde, fico muito contente. Mas não escrevo a pensar. Por exemplo, eu tinha umas crónicas que eu escrevia para alguns jornais portugueses. Nessas crónicas eu escrevia a pensar, o meu público não é o público cabo-verdiano, tem que ter uma linguagem diferente para essas crónicas. Não posso escrevê-las exatamente do mesmo, porque, digamos, é uma questão de respeito pelo público que me vai ler. Mas quando eu escrevo aqui em Cabo Verde, romances, novelas, não sei o que, eu escrevo para a minha gente. Então eu quero que a minha gente me entenda. Tudo o resto que me entender é acréscimo que me dá prazer. E é uma mensagem que tem passado, porque
diga-se que as suas obras saem bem, não é? São das obras que mais vendem. Eu, por acaso, conferi nas livrarias antes deste programa e 3 livrarias, por exemplo, já não têm as suas últimas obras, a trilogia de Mindelo. E eu perguntei e disseram que as suas obras são as que mais vendem. Escrever desta forma simples, menos burocrática, também ajuda, digamos, a estimular a leitura, não é? Não, porque eu uso a técnica, entre aspas, dos contadores de histórias da Boa Vista. Quando era miúdo, nós sentávamos à porta todas as noites a ouvir gente contar história. E quando nós estamos a contar história, temos um interlocutor a quem dirigimos. Quando contamos uma história, não estamos preocupados com o uso de palavras, digamos, na Boa Vista nós dizíamos, ele está a escrever, está a falar, está a usar palavras de 10 escudos. Naquele tempo 10 escudos era muito dinheiro. E tens que usar a palavra de 10 questões. 10 questões, 5 questões, que são o quê? Palavras, digamos, de entendimento fácil. É isto que eu ainda hoje faço, procuro usar, mas também me sai naturalmente. Eu posso escrever um texto com linguagem densificada, eu sei fazer isto, mas eu escrevo naturalmente, da minha forma simples, depois é que eu vou densificar o texto. Muitas vezes, digamos, eu não vou agora referir um caso ou outro, mas já o fiz algumas vezes, mas só para, digamos assim, sim, para chatear a pessoa a quem estou a dirigir o texto, não porque me dá prazer fazer isto. E esse estilo de escrever inaugurou uma nova fase na literatura cabo-verdiana, que antes era marcada por motivos mais graves, mais solenes, também devido a toda a condição que tínhamos naquela altura, não é? A todas as privações que os cabo-verdianos viviam, os claridosos também tinham que retratar esse aspecto. Portanto, com o humor e a sátira introduz uma nova fase na literatura cabo-verdiana. Uma brasileira que estudou a sua obra, Jane Tutikian, que assim é o nome dela, ela disse que Germano Almeida, sem romper com a tradição, vai além do movimento claridoso. Portanto, mas, doutor, é ir além, ao mesmo tempo, com os pés fincados na terra, não é? Sempre... Perfeitamente. Aliás, eu gosto muito de utilizar uma expressão usada, que era muito usada por Cristina Fortes. Isto é uma corrida de estafetas, cada um corre um bocado, depois o outro toma. Eu acho que nós continuamos, de facto, a claridade. Agora, há dados que nós não podemos ignorar. Por exemplo, eu começo a escrever, começo a publicar, mais propriamente, após a independência. Eu considero que a independência foi um marco importante nas nossas vidas. Quer dizer, com a intenção um corte entre o Cabo Verde do que era e o Cabo Verde que é. Então sempre pensei, escrevendo depois de independência, não posso escrever como se escrevia antes, porque as preocupações têm que ser outras. Aliás, eu me lembro quando escrevi o meu poeta, eu dizia, temos que arranjar a literatura cabo-verdiana tem sido descritiva. Nós temos que arranjar uma literatura analítica, senão não vamos conseguir perceber a nossa realidade. E, por outro lado, é o seguinte, o homem cabo-verdiano é um homem extremamente bem-humorado. Não se descobria isto na nossa literatura, porque as preocupações eram outras. Era denunciar as situações de fome, as situações de miséria, a falta de trabalho, a necessidade de imigração e tudo mais. Portanto, era uma literatura, de certa forma, trágica. Após a independência, nós começamos a perder a necessidade de fazer esse tipo de literatura, então para mim era importante voltar a ver o homem cabo-verdiano noutra perspectiva que nós somos. Um povo bem-humorado, um povo brinca, que goza consigo próprio. É humorado e é erótico também, porque há muito erotismo na sua... Mas porque nós vivemos num estado erótico, digamos, vivemos num estado permissivo. E ignorar isto, aliás, eu me lembro que quando eu publiquei o Testamento, o Sr. Félix Monteiro, era muito mais velho do que eu, mas digamos, o homem honrava-me com a sua amizade. Então ele chamou-me a atenção, Germano, quando você escreve um palavrão, não ponha a palavra toda, ponha só a primeira letra. E eu, Sr. Félix, só que não vai funcionar, porque quando põe só a primeira letra, as pessoas já sabem também o quê. Isso, repare, eu disse, eu não falo assim. Mas a gente, os personagens que eu uso, falam desta maneira. Se eu ignorar isto, estou a torpedear a realidade. Doutora Germano Almeida, permite-nos neste ponto fazermos uma pausa para lançarmos uma curiosidade aos telespectadores.
Desta vez perguntamos qual é o único feriado em todo o mundo dedicado a um livro e onde é comemorado. Envia-nos a sua resposta para a página de Facebook do nosso programa ou para o e-mail lernasilhas@rtc.cv. Retomamos a nossa conversa com o escritor Germano Almeida, que é um dos escritores mais conceituados hoje em dia, mas consta, doutor, que começou a escrever meio que por acaso, para preencher espaços na revista Ponto e Vírgula. É assim mesmo? Comecei a publicar com essa intenção. Eu estou a escrever desde os 16 anos. Escrevi, fui perdendo, mas escrevia por prazer de escrever. Quando nós decidimos publicar o Ponto e Vírgula, pensámos, bom, tinha havido independência em 75, Ponto e Vírgula saiu em 80, 81, 82, e naquele intervalo tinha saído apenas a revista Raízes, que era uma revista com uma característica diferente do que nós pensávamos, uma coisa, digamos, mais séria, mais ligada aos estudos da sociedade históricos da sociedade cabo-verdiana, e vamos fazer uma revista leve. Então mandamos o circular, que eu mesmo elaborei, a toda a gente que nós achávamos que escrevia e que achávamos. Devem ter as gavetas cheias de escritos, porque não se publicou há quanto tempo. Na verdade, as únicas pessoas que nos responderam foram exatamente os escritores mais velhos. Baltazar, Aurélio Gonçalves, o Nhoró, que é... Aurélio Gonçalves. Aurélio Gonçalves e Nhoró. Teixeira de Sousa. Esse aqui. A geração de claridade, não é? Geração de claridade. Aliás, exatamente. A geração que foram os únicos que nos escreveram, mandaram material. Aliás, qualquer pessoa, digamos, que vê os números da revista, vê isto. Sim, sim. Nós tínhamos decidido, vamos publicar o primeiro número da revista, já não sei em que data. Tínhamos que entregar aquilo na gráfica com 2 meses de antecedência, na medida em que o primeiro número do Ponto de Vírgula foi feito em tipografia. Depois é que apareceu o offset. Não tínhamos material para preencher todas as páginas, e embora a revista não fosse grande. Então nós estávamos naquela discussão, eu, o Rui Figueiredo e o João Lopes. Eu disse, bom, eu tenho lá umas histórias escritas, eu posso passar-vos, vocês veem se dá para preencher páginas. E levei-lhes as minhas histórias. Eles disseram que tinham gostado muito, que são histórias que depois que eu acabei por compor a Ilha Fantástica. Então foi nessa altura, eu lembro que o Ião depois perguntou-me, mas tu já leste Garcia Marques? Não, eu não conhecia Garcia Marques. E ele emprestou-me 100 anos de solidão, encantei-me com o livro. Mas, digamos, para mim foi uma maravilha, eu nunca tinha lido um livro tão extraordinário como aquele, de tal modo que eu imediatamente, a minha mulher na altura estava em Portugal, e disse, compra todos os livros de Garcia Marques que encontrar e manda. E de facto ela fez isto, apanhei, digamos, a coisa do Garcia Marques e todos os livros dele. A partir daí é que ganhou o gosto então pela escrita e passou a escrever? Pela escrita daquela maneira, porque eu escrevia quando as minhas histórias não as publicava, porque isso, eu sou advogado. O advogado tem, digamos, associado uma certa postura. Se eu publico essas maluquices de Boa Vista em meu nome, ninguém vai levar a sério. Então... Romualdo Cruz? Depois que inventei o Romualdo Cruz. Mas a ideia não era publicar, era escrever para mim. Sim. Mas quando eu li Garcia Marques, com o 100 anos de solidão, eu disse, bom, se esse homem escreve essas loucuras todas que ele escreve neste livro e ganha o Prémio Nobel, eu posso escrever o que eu quiser, porque como não tenho intenções de ganhar o Prémio Nobel, de maneira que fiquei à vontade. Para mim foi uma libertação, digamos assim. Exatamente. Essa revista, a revista Ponto e Vírgula, que foi publicada entre 1983 e 87, não é? Acho que sim. Foi uma revista importante que foi um elo de ligação entre os escritores claridosos e a nova geração, não é? Exatamente. E também da crítica social. Porque o problema é o seguinte, o primeiro número, se reparar, são quase todos os escritores da geração de claridade que nos mandaram material, mas depois foram surgindo outros escritores. Ben Vieira,
não estou agora a lembrar mais, mas sim. Muitos outros escritores que vinham se revelar acabaram por aparecer primeiro aí no Ponto e Vírgula. Sim, no Ponto e Vírgula. Na revista Ponto e Vírgula. Sim. Mas porquê é que foi extinta a revista? Bom, são coisas de Cabo Verde. Digamos, as coisas começam, acontecem, não sei quantos e tal, mas depois simplesmente acabam. É capaz de ser fazer parte da nossa tradição. Falemos das suas obras mais recentes, que compõem a trilogia de Mindelo, não é? Começou com O Fiel Defunto, publicado em 2018, se não estou a errar, 2018, que trata de um escritor que no dia em que vai lançar o seu último livro é morto com 2 tiros por aquele que considerava ser o seu melhor amigo, não é? Depois veio O Último Mugido, em 2020, não é? Centra-se mais na viúva e no cumprimento das últimas portanto, vontades do defunto, e a trilogia fecha-se com Castigo... julgamento do... A Confissão e a Culpa, de 2021, onde dá a conhecer, portanto, os motivos que levaram o amigo a matar o escritor. Em quase todas as suas obras, à volta do enredo principal, há histórias sobre a sociedade cabo-verdiana, e nesta trilogia salta-se à vista, digamos assim, sobressai uma crítica ao governo que aproveita do velório para dar nas vistas. Considera que em Cabo Verde os governos dão mais valor aos escritores quando mortos? São mais fáceis de serem aturados, não é? De maneira, é natural que seja isto. Mas também, como eu dizer, é uma ironia sobre a sociedade. Sim. Não é necessariamente... É evidente que nós já tivemos algumas situações dessas, mas a verdade é, a ideia, no fundo, é brincar um bocado também com a ideia da sociedade. O respeito que nós temos para as pessoas, pouco respeito às vezes temos para as pessoas enquanto estão vivas, mas depois de morrerem, sacralizá-las. Mas isto não é apenas dos nossos governos, é de todas as pessoas. Sim. E eu de facto escrevi a trilogia, mas sem pensar inicialmente de que ia escrever uma trilogia. Eu costumo dizer que se tivesse sido natural que muitas coisas que eu pus no primeiro livro teria deixado para o segundo ou para o terceiro. E quando escrevi o primeiro livro, não tinha intenções de escrever um segundo. E quando acabei o segundo, também não tinha intenções de escrever o terceiro. Foram surgindo naturalmente, porque os personagens também, muitas vezes, obrigam-nos a escrever. Porque há personagens que morrem. É verdade que quando morrem, digamos, ficamos com um sentimento de luto. Mas é como quando morre uma pessoa, um fulano está a escrever, de repente a história acaba, e ficamos com um sentimento de luto, mas daqui já não podemos sair. Nesse caso, a trilogia não. Eles mantiveram-se vivos em mim e obrigaram-me a continuar a escrever sobre eles. Considera que neste momento temos uma política pública de incentivo à publicação, à leitura, à literatura? Até onde eu sei, não. Pode ser que haja escondido. Não, eu tenho sempre vindo eu sempre defendi, continuarei a defender, que se nós quisermos, efetivamente, de alguma forma, internacionalizar a nossa literatura, e é importante fazermos isto, temos que contar com o apoio do Estado. E eu estou à vontade para falar nisto, porque eu não preciso. Não preciso por um conjunto de circunstâncias perfeitamente aleatórias que me beneficiaram. Eu publiquei o testamento sem qualquer intenção do livro ser conhecido no exterior. O livro chegou por forma que eu não sei a caminho decidiu publicar. E a partir daí criámos uma relação, vão publicando os meus livros. Mas os outros escritores precisam que serem apoiados neste sentido. Os jovens, não é? Exatamente. E o que pensa do anunciado Plano Nacional de Leitura? Não sei muito, sei ouvir falar, mas não sei muito. Agora, não sei em que medida o Plano Nacional de Leitura vai beneficiar os escritores, não faço a mais pequena ideia. Pediram-me para aceitar que um dos meus livros seja publicado no Plano Nacional de Leitura de forma a ser vendido barato para os estudantes. Eu concordei, aliás, eu concordo em absoluto. Há muitos anos que eu sabia que um livro meu
vinha sendo usado, que eu sugeri, façam uma edição barata, que a gente não cobra direitos de autor e facilitem os estudantes na compra do livro. Não fizeram. Acho que a biblioteca, aliás, pretende fazer isto agora. Eu estou absolutamente de acordo. Sim. Ganhou em 2018 o Prémio Camões. Isso teve alguma influência na sua escrita ou na venda das suas obras? Não ganhei. Deram-me o Prémio Camões. Eu fiquei muito contente, foi muito bom para mim, mas eu não me digo. Não ganhei porque não tinha. Se um dia que eu ganhar, eu jogo Euromilhões todas as semanas. No dia que eu ganhar, eu digo, eu ganhei Euromilhões. Estou a lutar para isto. O Mas Prémio Camões deram. Muito modesto por tudo o que tem escrito, pela qualidade e quantidade das suas obras. Mas mesmo assim, não mudou absolutamente nada em mim. Porque, que eu saiba, às vezes a gente sofre mudanças que desconhece, mas que eu saiba, não sofri qualquer mudança em mim porque não alterou a minha maneira de escrever nem a minha maneira de estar na sociedade. E há outros escritores cabo-verdianos que já merecem o Prémio Camões, vivos? Nós temos alguns escritores que, digamos, vão chegar ao Prémio Camões. O grande problema é, não sei se todos chegarão, porque o Prémio Camões é dado com muita parcimónia. Pois levou 9 anos. Sim, exatamente, de maneira que não sei. Mas nós temos escritores que merecem. Não vai mencionar nomes. Não, nomes porque não ficaria bem. Mas acho que sim, há escritores nossos que eu acho que vão merecer o Prémio Camões. Pelo menos uns 2, né? Menos uns 2. E qual é a opinião que tem da literatura contemporânea cabo-verdiana? Eu acho que está bem. Agora, o estar bem tem estado bem só entre nós. Nós precisaríamos, aliás, de permitir e fazer com que os nossos escritores saíssem de Cabo Verde. E quando eu digo sair de Cabo Verde, não é sair fisicamente, sair em termos de obra, para serem submetidos a outro tipo de críticas, para até que talvez eventualmente... E sair também fisicamente é importante. Conhecer outras realidades, falar com outras pessoas. Assim é que nós aprendemos. Por isso é que eu sou defensor desses encontros de escritores. Mas sou mais defensor deles nos intervalos. Pois. Não enquanto se está fechado dentro das salas a discutir coisas. Não. O intervalo é que é bom. Que as pessoas conhecem, falam, trocam impressões, contam anedotas. Sim. Isto é que obriga a conhecimento. Mas os nossos escritores estão a precisar sair das ilhas, sair do nosso umbigo. E creio que nós podemos ter uma literatura que, efetivamente, possa ser comparada com vantagem a muita literatura de outros países. De outros países? Dos países, sobretudo, estou a pensar nos países dos Palopes. Doutor Germano, estamos já no final do nosso programa. Eu sei que está sempre a escrever algo. Podemos contar com um livro de Dr. Germano Almeida nos próximos tempos? Sim, quando não sei. Porque eu estou a escrever um livro que se passa no século XIX, aqui na cidade da Praia. Oh. É um tema extremamente interessante, porque passas à volta de um governador, Chapuisier, que foi um dos grandes governadores que Cabo Verde teve, mas teve também muitos problemas familiares, de maneira que eu estou a escrever um episódio dele com a sua mulher, mas eu quero documentar-me também sobre a realidade circundante, porque é um período muito interessante, quer para a história de Portugal, quer para a nossa história. E portanto, eu acho que no próximo ano terei o livro, mas não sei ainda quando no próximo ano. Exatamente. Dr. Germano, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por ter vindo ao programa Ler nas Ilhas. Muito obrigado por ser eu e ter sido convidado. Aos nossos telespectadores, agradecer-te mais uma vez a atenção disponibilizada. Nós voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.